Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos continuar o Midrash da Parashá Vaet Hanan. Moshe adverte sobre fazer uma imagem de Hashem. Moshe advertiu: em Matan Torá vocês ouviram uma voz de dentro do fogo. Não cometam o erro de achar que viram uma imagem de Hashem. Isto com certeza não aconteceu. É proibido fazer qualquer gravura ou imagem para representar a chama. Vocês também estão proibidos de fazer imagens de pessoas, animais, do sol ou da lua. Isto os ajudará a manterem-se longe da adoração de ídolos, uma haverá que contradiz a Torá inteira. O que acontece se Bnei Israel serve a ídolos? Moshe advertiu: depois de viverem em Eretz Israel por muito tempo, vocês poderão pensar: estamos seguros aqui. Hashem nunca nos expulsará desta terra. Ficaremos aqui para sempre. Lembrem-se, se vocês servirem a ídolos e fizerem coisas ruins, vocês rapidamente serão exilados da terra. Hashem os expulsará e os espalhará por entre as nações. Vocês se tornarão escravos de idólatras, mas, mesmo depois de tudo isso acontecer e vocês ficarem na Galut, exílio, em terras estranhas, vocês poderão encontrar Hashem. Procurem-no com todo o coração e alma. Quando tudo o que eu disser acontecer, façam techuvá e ouçam Hashem. Ele é misericordioso e não abandonará vocês. Ele recordará o pacto que fez com seus antepassados. Se vocês alguma vez suspeitarem que Hashem, de fato, se esqueceu da promessa que ele fez aos seus patriarcas, de que redimirá vocês, perguntem a si mesmos: alguma vez já aconteceu de um povo inteiro escutar Hashem falando com eles? Hashem já falou com indivíduos, mas nunca antes nem depois com uma nação inteira. Alguma vez já ocorreu de uma nação completa ser salvo por milagres, tais como as 10 pragas? Hashem realizou estes milagres para vocês porque ele amava seus patriarcas e ele ama vocês, seus filhos. Qual o propósito de todos estes milagres? Mostrar a vocês que ele é o Deus único, que não há nenhum outro poder além dele. Assim como Hashem tirou vocês do Egito, ele os reunirá dentre todas as nações. Os Pesukim acima, Devarim 4, 25 a 40, são lidos na Torá, no Beit HaKnesset, sinagoga, na manhã do jejum de Tisha B'Av. Esta paraxá é apropriada para Tisha B'Av porque fala sobre as punições de Bnei Israel e a promessa de que Hashem aceitará nossa techuvá, mesmo quando estamos na Galut, exílio. O Midrash nos conta: as palavras de Moshe foram uma nevoá, profecia. Quando Moshe advertiu Bnei Israel a cumprir a Torá, mesmo depois de estarem vivendo em Eretz Israel há muito tempo, ele usou a palavra Venoshamtem. Esta palavra significa depois que vocês envelhecerem e se estabelecerem na terra, da raiz antigo. A Torá usa esta palavra porque ela alude ao futuro. O valor numérico, gemátria, de Veshamten é 852. Moshe profetizou: se vocês adorarem ídolos, Hashem os expulsará de Eretz Israel depois de 852 anos. Vocês serão totalmente destruídos. A nevoá de Moshe se concretizou? Realmente, Bnei Israel permaneceu na terra somente 850 anos antes do primeiro Beit HaMikdash ser destruído, e não 852. O primeiro Beit HaMikdash foi construído 440 anos depois de os judeus chegarem em Eretz Israel. Ele durou 410 anos. A soma de 440 com 410 dá 850. Bnei Israel ficaram na terra por 850 anos antes de serem exilados.
Em sua misericórdia, Hashem trouxe a punição 2 anos antes do que Moshe predisse. Se Hashem tivesse esperado mais 2 anos, Bnei Israel teria descido tão baixo que Hashem teria que destruí-los, Haz Shalom. Moshe ameaçou que se Bnei Israel pecassem, eles seriam rapidamente exilados da terra. Ainda assim, Hashem pacientemente aguardou 850 anos, sempre esperando que Bnei Israel fizessem techuvá. Moshe estabelece Arei Miklat, cidades de refúgio para um judeu que matou outro involuntariamente. Agora Moshe interrompe seu discurso de Mussar. Ele disse, até então, estive falando sobre cumprir as leis de Hashem. Agora eu quero de fato cumprir uma delas. A qual mitzvah Moshe se referia? Hashem disse a Moshe que 6 Arei Miklat deveriam ser estabelecidas. 3 a leste do Rio Jordão e 3 em Eretz Canaã. Mas as 3 primeiras não poderiam abrigar assassinos antes das 3 de Eretz Canaã terem sido estabelecidas. Moshe poderia ter dito, como eu não entrarei em Eretz Canaã, eu não poderei estabelecer as 3 Arei Miklat ali. Então não há por que estabelecer as Arei Miklat aqui, a leste do Jordão. Mas elas ainda não podem servir de refúgio para um assassino. Moshe não disse isso. Em vez disso, ele pensou, devo cumprir qualquer mitzvah que eu conseguir. Moshe escolheu 3 Arei Miklat para servir como Ir Miklat, cidade de refúgio. A cidade deveria ser de tamanho médio, cercada por uma muralha e ter fontes de água. Moshe se certificou de que as 3 cidades escolhidas fossem apropriadas como Arei Miklat. Sua avidez em cumprir esta mitzvah nos ensina. Não deixe uma mitzvah escorregar de suas mãos. Não pense. Eu tenho muito tempo agora, não preciso correr. Devemos cumprir qualquer mitzvah o quanto antes. O estudo da Torá protege da morte. Depois de falar sobre as Arei Miklat, o Passuk continua. Esta é a Torá que Moshe colocou diante de Bnei Israel. Capítulo 4, 44. Qual a conexão entre este Passuk e o assunto de Arei Miklat? O Midrash explica. Tal como as Arei Miklat salvam a pessoa da morte, assim também é com o estudo da Torá. O mérito do estudo da Torá prolonga a vida da pessoa. Vamos aprender sobre grandes sábios cujo estudo da Torá realmente os salvou do anjo da morte. O Midrash nos conta, os Rahamim e o anjo da morte. O anjo da morte desceu à terra para levar a alma de Rav Yassi. Rav Yassi era tão extraordinário que ele viu o anjo se aproximando. Ele rapidamente implorou, dê-me mais 30 dias sobre a terra, eu quero revisar a Torá que estudei, depois da morte. Hashem pergunta a cada pessoa que Torá ela estudou durante sua vida. O desejo de Rav Yassi foi concedido. Exatamente 30 dias depois, ele viu o anjo da morte se aproximando. Por que você veio tão pontualmente? Ele perguntou. Você não poderia me dar mais alguns dias para eu estudar? O anjo respondeu. Foi decretado nos céus que Rav Natan será o Rosh e Yeshivá depois de você. Enquanto você viver, ele não pode assumir o seu lugar. Quando Rav Yassi ouviu isto, ele se entregou de boa vontade ao anjo da morte. Outro sábio, Rav Hizda, estava sempre profundamente imerso no estudo da Torá. Quando o anjo da morte foi enviado para levar sua alma, ele não teve qualquer poder sobre Rav Hizda. O anjo procurou uma maneira de distrair o Rav. Ele voou para o galho de uma árvore em frente à casa de Rav Hizda. A árvore quebrou. O imenso barulho fez com que Rav Hizda levantasse os olhos de seu livro. Neste momento, o anjo da morte pôde levar a alma de Rav Hizda. Da mesma forma, nossos sábios nos contam sobre o rei David. O anjo da morte só conseguiu levá-lo quando o rei se distraiu de seu estudo da Torá, conforme o livro Shabat 30. Rav Hia também era um Talmid Chacham, tão grande que o anjo da morte não conseguia tocá-lo. O anjo se disfarçou de mendigo e bateu na porta de Rav Hia. Sou um pobre homem, ele disse. Por favor, dê-me um pedaço de pão. Rav Hia lhe entregou o pão.
O anjo perguntou: Você teve piedade de um homem pobre, por que não tem piedade de mim também? Por favor, deixe-me cumprir minha obrigação e levar sua alma. Eu sou o anjo da morte. Dê-me uma prova, pediu Rav Hia. O anjo lhe mostrou um bastão de fogo. Ao ver isso, Rav Hia, de boa vontade, deixou o anjo levá-lo. Todas estas histórias mostram quão grande é o mérito do estudo da Torá. Estudar Torá pode prolongar a vida da pessoa neste mundo. Depois da morte, tudo que conta para Hashem é quanta Torá a pessoa estudou juntamente com as mitzvot que ela cumpriu. O discurso de Moshe sobre os 10 mandamentos. Moshe novamente reuniu o Bnei Israel e disse: Hashem incluiu vocês no pacto feito com seus antepassados no Har Sinai. Mesmo aqueles entre vocês que não haviam ainda nascido foram incluídos. Todas as almas judias até o final dos tempos estiveram no Har Sinai. Vocês ouviram Hashem falando do meio do fogo. Vocês ouviram ele dar os 10 mandamentos. Eu os repetirei a vocês. Alguns homens desta geração ainda não haviam nascido à época de Matan Torá. Outros eram crianças pequenas. Moshe queria se assegurar, antes de morrer, de que eles também ouviriam os 10 mandamentos da boca dele, o mensageiro fiel de Hashem. Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos já foram explicados em Parashat Yitro. No entanto, como a Torá os repete nesta Parashá, nós os explicaremos novamente. O primeiro mandamento: acreditar em Hashem. Eu sou Hashem, seu Deus. Eu sou tanto o Deus da misericórdia, chamado Hashem, quanto o Deus da punição severa, chamado Eloquim. Eu não sou 2 deuses diferentes. Eu sou o único que faz tudo acontecer. Vocês viram como eu afoguei os egípcios no Yan Suf. Ao mesmo tempo, salvei vocês ao dividir as águas. O segundo mandamento: não servir a outros deuses. Não digam, eu servirei a Hashem e servirei a outros deuses também. Eles serão seus ajudantes. Vocês devem servir somente a mim. Vocês não farão uma imagem de mim, mesmo que achem que isto os ajudará a me servir melhor. O terceiro mandamento: não pronunciar o nome de Hashem em vão. Hashem punirá todo aquele que disser seu nome sem uma boa razão. Por causa deste mandamento, a menos que estejamos lendo a Torá ou rezando, nós chamamos Deus de Hashem. Hashem significa o nome. Ao chamá-lo de Hashem, em vez de Aleph, Dalet, Nun e Yod, nós mostramos que não dizemos o nome sagrado de Deus desnecessariamente. O quarto mandamento: guardar o sagrado Shabat. Devemos sempre nos abster de melahá, trabalho proibido em Shabat. É também uma mitzvah para cada membro da família ajudar nos preparativos para o Shabat e não deixar tudo para a mãe fazer. Nossos grandes sábios tinham vários serviçais a quem podiam dizer que preparassem tudo para o Shabat. Ainda assim, eles mesmos ajudavam nos preparativos para o dia sagrado. O Midrash nos conta: os Rahamim ajudavam nos preparativos para o Shabat. Rav Hizda cortava os vegetais para a refeição de Shabat. Rabba e Rav cortavam lenha. Rav Zeira acendia o fogo. Rav Narman arrumava a casa e separava a louça de Shabat. Não deveríamos tentar ser como nossos Rahamim e também ajudar nos preparativos para o Shabat? O quinto mandamento: honrar pai e mãe. Se um filho honra seu pai e sua mãe, Hashem diz: isto é como se eu vivesse entre eles e o filho tivesse honrado a mim. Uma das melhores maneiras de um filho honrar seus pais é cumprindo a Torá. Se um filho é um tzadik, isto é um zerut para seus pais. O sexto mandamento: não cometer assassinato. Se o povo judeu não tiver assassinos vivendo em seu meio, ele será recompensado não tendo exércitos inimigos atravessando Eretz Israel. Haverá paz completa. Sétimo mandamento: não cometer adultério. Hashem quer que marido e esposas sejam leais um ao outro. Como recompensa por cumprir este mandamento, Hashem concederá alegria e júbilo ao povo judeu.
O oitavo mandamento: não sequestrar e não roubar. Um judeu deve ser honesto em todos os seus negócios. Se o povo judeu não roubar, Hashem o recompensará com a vitória sobre seus inimigos. Uma história. O ladrão muito esperto. Um comerciante viajou para outra cidade para comprar mercadoria. Ele levou consigo uma bolsa contendo 500 peças de ouro. Ao chegar ao seu destino, ele encontrou uma estalagem para passar a noite, mas ele ficou com medo de que seu dinheiro pudesse ser roubado. Será que ele deixaria o dinheiro no quarto ou carregaria-o consigo o tempo todo? Ele não conhecia ninguém na cidade, por isso decidiu que o melhor a fazer era esconder as moedas. Ele cavou um buraco na terra no canto de seu quarto e ali escondeu sua bolsa. Então, cobriu o buraco. O infeliz viajante não sabia que estava sendo observado. O dono da hospedaria, um homem desonesto, que olhava seus movimentos através de um pequeno buraco na parede, esfregava suas mãos com satisfação. Assim que o comerciante saiu, o estalajadeiro cavou o buraco e roubou a bolsa. Pelos próximos dias, o comerciante nem pensou em seu dinheiro, pois achava que este estava totalmente seguro. Quando chegou o dia em que ele precisou do dinheiro, ele foi direto para o canto de seu quarto. Chocado, ele descobriu que o buraco estava vazio. A bolsa havia sido roubada. Ele quebrou a cabeça tentando imaginar o que poderia ter acontecido. Ele não contara a ninguém sobre o esconderijo. Alguém o observara. Depois de uma busca completa pelo quarto, o comerciante descobriu o pequeno buraco na parede. Ele entendeu que o estalajadeiro deve tê-lo observado por ali. Agora ele precisava de um plano inteligente para recuperar seu dinheiro. O que ele deveria fazer? O comerciante teve uma ideia. Depois de se acalmar um pouco, ele foi falar com o dono da hospedaria. Ouvi dizer que você é um homem sábio, ele disse. Poderia, por favor, me aconselhar em um assunto? Com certeza, respondeu o homem. O comerciante explicou: veja só, eu trouxe comigo 2 bolsas, uma continha 500 peças de ouro e a outra 800 peças. Eu decidi esconder a primeira bolsa, mas não tenho certeza do que fazer com a segunda. Você acha que é seguro escondê-la no mesmo lugar? Ou devo dá-la a alguém na cidade para que a guarde? Não, dê a bolsa a ninguém, respondeu o estalajadeiro. Esta pessoa pode ser desonesta. É muito arriscado. Eu sugiro que você esconda. Secretamente, o estalajadeiro pensou: agora pegarei a segunda bolsa também. Muito obrigado pelo seu conselho, disse o comerciante. Agora tenho que sair para o encontro com os outros comerciantes. Quando eu voltar, farei como você me sugeriu. Assim que ele saiu, o dono da hospedaria colocou a bolsa roubada de volta no seu esconderijo. O comerciante colocará a segunda bolsa aqui também, ele pensou alegremente. Logo eu terei ambas. Mais tarde, o comerciante voltou ao seu quarto. Teria o seu plano funcionado? Ele encontraria sua bolsa? Ele foi até o esconderijo e, graças a Deus, o seu dinheiro estava lá. Abençoado seja Hashem, que devolve a posse perdida ao seu verdadeiro dono, ele exclamou. Rapidamente ele foi embora da hospedaria e nunca mais voltou. O 9º mandamento: não testemunhar em falso. Como o Beit Din decide se uma pessoa acusada é culpada? Os juízes convocam 2 testemunhas que devem atestar que viram tal pessoa cometendo o crime. Se os juízes acham que o relato das testemunhas é verdadeiro, o culpado é punido. É muito importante que as testemunhas falem a verdade. O futuro de uma pessoa, talvez até sua vida inteira, depende do relato da testemunha. Digamos que Reuven venha até Shimon com um pedido. Preciso de um favor seu. Emprestei certa quantia ao Sr. X, mas ele é um trapaceiro e nega que eu lhe tenha emprestado algum dinheiro. Mas meu amigo Levi viu eu entregando dinheiro ao Sr. X. Ele concordou em ser testemunha. Mas preciso de mais uma, por favor. Diga aos juízes que você também me viu dando dinheiro ao Sr. X. Desta forma conseguirei meu dinheiro de volta. Vamos supor que Shimon esteja convencido de que seu amigo Reuven realmente emprestou dinheiro ao Sr. X. Se ele se recusar a ir até a corte, Reuven perderá o dinheiro. Ainda assim, ele está proibido de ser uma testemunha, porque na realidade ele não estava lá quando Reuven deu o dinheiro ao Sr. X. A Torá nos adverte a nunca testemunhar em falso.
O 10º mandamento: não cobiçar o que não é seu. Há vários tipos de inveja. Você pode sentir inveja por seu amigo ser um grande tzadik que estuda mais Torá do que você. Veja só quantas horas por dia ele estuda. Eu realmente o invejo, você poderia dizer. Ou você pode sentir inveja de posses materiais. Sua bicicleta é mais bonita que a minha, ele ganha mais balas do que eu. Algum destes tipos de inveja é permitido? Sim, o primeiro. Nós podemos sentir inveja das conquistas espirituais de outra pessoa, mas não de suas posses materiais, porque às vezes sentimos inveja dos bens materiais dos outros. O Yetzer Hará é malicioso e quer que pensemos que os bens materiais de nossos amigos são melhores que os nossos. Devemos entender que este é um dos truques do Yetzer Hará. A fim de cumprir a mitzvah de não cobice, devemos acreditar que Hashem dá a cada pessoa o que é melhor para ela. Se é para sentir inveja, seja das grandes conquistas de Torá dos outros. Isto fará com que nos esforcemos para estudar mais e cumprir mais mitzvot. Vamos continuar em outro momento. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Ainda não é inscrito? Então se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!